Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Sócrates Cordeiro da MV. A gente já se viu, né? Pelo menos eu conheci muitos de vocês aí da Tocato, canais da Tocato. É um prazer falar aí para vocês novamente. A ideia dessa tarde aqui, dessa apresentação, que não vai ser algo demorado, tá? Vai ser eu fazer uma apresentação como se fosse para cliente, né? A ideia é que vocês, canais, possam fazer apresentações como eu estou fazendo, e até melhor de como eu estou fazendo, né? Porque vocês são os melhores, né? Para mim, em vender BI. E recentemente eu tive uma apresentação, um webinar que nós fizemos para todos os clientes MV. O assunto não era clique, né? Mas o webinar que nós fizemos foi em parceria com a Tocato. A Sabrina esteve conosco e ela teve uma participação aí de 10, 15 minutos, onde ela pegou um dos nossos dashboards e fez lá uma historinha dentro do BI, né? Esse tipo de apresentação a gente está aprendendo ainda, mas o que eu vou mostrar é basicamente os principais números que a área da saúde pede aí em termos de indicadores, para que vocês possam fazer as apresentações em nome da MV, né? Novamente, a MV fica com a responsabilidade de poder abrir as portas, né? A Kelly, a Amanda, elas vêm fazendo esse papel, né? Junto com os nossos clientes, quando precisa de um contato mais forte, um diretor, um presidente do hospital, eu pessoalmente faço questão de ajudar, né? Estamos com uma conta bem estratégica em São Paulo, onde eu estou atuando pessoalmente, né, junto da Tocato, e assim vou fazer para qualquer uma outra estratégica, tá? Mas fora isso, um meio mais operacional, o nosso time ele está disponível, né, a Kelly, a Amanda, ajudando nesse sentido, tá? Mas a apresentação, a ideia é que vocês mesmos façam, tá? Porque a gente não teria aqui pernas para poder fazer apresentações para todos, e a ideia realmente é que vocês, canais, possam fazer esse trabalho, né, para que a gente possa ter, todos nós, mais capilaridade. Recentemente, para quem não soube, a gente fez uma venda no Mater Day, foi muito bacana com o pessoal lá da DIT. Eu tinha, o pessoal do Mater Day solicitou uma outra proposta nossa com um concorrente de vocês, e pediram descontos, e descontos não tão grandes, né, para fechar com outro concorrente. E, cara, eu acredito na ferramenta do Clique, acredito nessa parceria, e fiz questão aí de poder, não mover o pauzinho, não fiz nada de errado, né, mas realmente eu dei preferência para o Clique, falei isso para o cliente, e graças a Deus a conta foi fechada aí. A gente espera que várias outras comecem a ser fechadas com a atuação de vocês, tá? Mas vamos o que interessa, vocês devem estar visualizando minha tela aí. Não adianta pedir para eu colocar o meu vídeo, tá? Eu sei que vocês querem me ver, mas eu não estou pronto aqui para aparecer, tá? Então não adianta pedir, não vou colocar meu vídeo, tá? Eu sei que muitos querem me ver aí. Então não vou colocar o vídeo até para poder focar na apresentação. Isso aqui vai ser gravado, tá, gente? E a gente vai disponibilizar esse vídeo dessa gravação aqui que eu estou fazendo para vocês possam consultar em um outro momento do tempo, tá? Seja para alguém novo que vai trabalhar com vocês, etc. E a apresentação aqui vai ficar em duas partes. A primeira parte comigo, onde eu vou fazer uma apresentação mais ou menos de alguns dashboards que a MV construiu para seus clientes, com os principais KPIs. E depois a Flávia, a nossa coordenadora do BI, ela vai explanar para vocês de maneira mais técnica como é que o nosso conector foi feito, para que vocês possam ter essa visão também, tá, gente? Então vamos lá começar. Novamente, agradeço a presença de todos vocês aí, e a gente espera, assim como a Sabrina nos abriu a mente, no sentido de como apresentar melhor, vocês possam também fazer apontamentos para a gente, não hoje, né? Vocês podem sim tirar algumas dúvidas hoje, mas na medida que vocês forem trabalhando, vendo esses dashes, olha, quiserem dar alguma sugestão, fiquem bem à vontade para isso. A parceria serve exatamente para isso, tá? Todos nós evoluímos. Mas vamos lá, gente. Bom, um assunto que é muito tratado dentro dos hospitais é o assunto dos números assistenciais, né?
Esse primeiro dashboard aqui, o aplicativo que vocês chamam, né, ele mostra vários números, vários KPIs com relação a atendimentos. Então, a gente vê aqui, ao longo de 2 anos, que nós extraímos os dados de um determinado cliente, que ele teve cerca de 386 mil pacientes cadastrados. Esses pacientes, eles resultaram aqui em 935 mil atendimentos, ou seja, eu tenho pacientes que procuram atendimentos dentro daquele hospital, né? Então, a gente tem a visão aqui dos leitos dia disponível, do leito dia operacional, quanto que a gente tem de paciente dia, né? A taxa de ocupação desse hospital, né? A média de permanência são números importantes que o hospital trabalha, né? E com a ferramenta de vocês, o Clique, fica muito mais fácil de poder fazer as análises, né? Então, a gente filtrar um ano aqui, ver as informações de atendimentos ao longo desse ano, né? Isso é bacana, o hospital gosta dessa visão dinâmica, né? Ver quanto de paciente dia por mês que aconteceu ao longo desse ano, né? Assim como outras métricas que a gente trabalha aqui na nossa visão. Quantos leitos dia disponível a gente teve aqui ao longo dos meses, né? Poder estratificar isso por dia, no nível de granularidade que o cliente quiser. Lembrando, gente, que o conector da MV não é só os aplicativos que a gente construiu, né? Toda a estrutura que o cliente tem, esse é o maior ganho dele, né? Para que ele mesmo possa criar suas visões ou editar essas que estão aqui para a gestão dele, né? Então, poder ver as informações aqui ao longo de tempo, poder ver com algumas dimensões de análise aqui, né, poder rapidamente ver a quantidade de atendimento por convênio, né, quais são os convênios que mais nos ajudam o hospital com relação ao atendimento aqui, né? Mesma coisa aqui, quais são os procedimentos que são mais procurados ou que acontecem mais, né? A gente vê aqui um nulo, né? O que é bacana destacar para o hospital que ele tem um problema de cadastro, né? Se ele não cadastra bem o procedimento que está sendo executado lá no atendimento, ele não vai ter essa estatística aqui, né? Ver a informação por médico ou prestador, né? Aqui a gente tem um outro problema de cadastro, né? Ou de processo do hospital, né? Tem um médico aqui chamado médico plantonista, ou seja, o pessoal lá do atendimento criou esse médico aqui genérico, né? E a grande maioria dos atendimentos desse médico, eles colocam aqui para esse médico plantonista. Isso pode gerar um problema, primeiro, de estatística, eles perdem a informação de qual médico, de fato, fez aquele atendimento, ou quais médicos fazem mais atendimento, né? E isso também pode ser um problema do processo do cliente, na medida que ele vê isso, e a gente faz apresentações desses dashboards com os dados do cliente, ele pode já consertar o seu processo lá, né? Então, essa é a informação de atendimento, mas a gente tem vários outros dados que podem mostrar isso que está acontecendo lá, né? Fazer a distinção dos atendimentos por tipo de atendimento, né? Muitos gostam de ter a visão aqui por internação, né? São os pacientes até que são mais rentáveis, né? Aqueles que ficam internados, aqueles que dão diárias nos leitos, né, daquele hospital, o que gera mais receita para ele, né? Ele vê que a ocupação dele aqui está baixa, ele pode ver alguma estratégia de poder aumentar essa taxa de ocupação, né? Seja ao longo do tempo, seja pelas mais variadas métricas ou dimensões aqui presentes, tá? Eu vou tirar os filtros aqui que eu coloquei para poder entrar em um outro painel. Eu vou entrar aqui nesse outro painel. Isso aqui é bem bacana também, a gente consegue ver alguns KPIs aqui presentes também, mas o legal é ver também onde estão os focos de atendimento deste hospital, né? Ou seja, ao longo de um ano que eu filtrei, na visão anterior, somente um ano de 2016, de 0 a 23 horas e de domingo a sábado, onde que tem a maior quantidade de atendimentos, né? Eu consigo ver quanto mais azul, né, maior a quantidade de atendimentos, e de cara eu digo para ele que geralmente na segunda-feira, das 9 às 10 da manhã, 13 às 14, é onde tem a maior quantidade de atendimento. Eu tive no cliente que a gente apresentou essa visão para ele,
né? O diretor viu, né? Olhou para a diretora assistencial lá, olha, eu te pedi uma visão como essa, e tem 7 meses que você não me dá isso, né? O cara vem aqui com alguns cliques, ele já mostra a informação, né? Então isso é bacana, que mostra agilidade para o cliente, né? Poder fazer aqui um filtro, né? Mostrando que dos atendimentos que aconteceram, né? De 0 a 5 da manhã, né? Quais são as especialidades que teve esses atendimentos, né? Tempo de duração, quais são aqui os locais, de onde vieram esses pacientes, né? Seja por bairro, seja por cidade. A nova versão aqui, acho que o pessoal até colocou o mapinha, né? A Flávia até pode confirmar depois, mas de onde estão vindo essas pessoas, né? Ou se a pessoa não quiser mudar isso aqui para especialidade, para convênio, para qualquer outra visão, outra dimensão que o cliente queira, né? Analisar quais são as especialidades que nós atendemos na madrugada. E ver o seguinte, que eu tive ao longo de um ano só 3 atendimentos em urologia. Será que de fato eu tenho que deixar um urologista nesses horários, uma vez que a estatística me mostra que ele não é utilizado, né? Então esse tipo de coisa dá informação, dá mais insights para o hospital, para que ele possa atuar na tomada de decisão dele, tá? Vou tirar esses filtros que eu fiz aqui, entrar em outro painel. Aí vocês podem me ajudar depois, porque quando eu abro o clique aqui, meu amigo, na minha máquina, olha que eu troquei de máquina. O troço fica tenso, mas vamos lá. Bom, aqui a gente tem uma visão mais de cirurgias, o que é bacana também, né? Porque cirurgias é uma grande fonte de receita para as instituições de saúde, hospitais, que tem lá seus centros cirúrgicos, né? Então, esse hospital aqui, em 2016, ele teve quase 54 mil avisos de cirurgia, né? Dos quais 9 mil foram cancelados, 44 mil realizados. Ele vai tendo essa visão aqui, né? A média de cirurgias por dia de 1,27 cirurgias, né, o que dá muito poder para uma instituição a começar a trabalhar a partir das médias, a partir das informações demonstradas aqui, né? Saber que cerca de 18% das cirurgias foram canceladas. Se é um número alto, se é um número baixo, depende da instituição. Então, como é que ele pode trabalhar em cima disso, né? Saber que a grande maioria foram mulheres que fizeram cirurgia, né? Aí a gente tem que ver se se são partos, enfim, se é uma maternidade, fazer esse tipo de análise, né? Saber que a maioria foram realizadas, a gente fazer um estudo específico sobre as cirurgias realizadas, isso ao longo do tempo, por sexo, e vocês sabem melhor que eu que a gente pode subdividir todas essas divisões por várias dimensões de análise aqui, né? Ter essa visão aqui por CID, por plano, aqui, ó, no caso é parto mesmo, né? Então, é uma maternidade, né? A grande maioria das cirurgias foram feitas com um parto, no caso aqui, parto espontâneo, como tem aqui, né? Por cesariana, e assim vai. Ele pode fazer as análises dele aqui na ferramenta, tá? Vamos abrir um outro painel aqui. Ocupação das salas, aqui a ideia é a gente ver para cada sala, né, a ocupação dessa sala ao longo do tempo, pelo range de horas que foram aquelas cirurgias, né? Cirurgias de 1 a 3 horas, né? Onde que teve as maiores quantidades, né? Menos de 1 hora, está aqui, né? Para essa sala, para esse momento do tempo. Então, ele pode fazer esse tipo de análise. Ao longo dos meses, dos dias, os principais indicadores aqui, principalmente de tempo, né? O tempo total da duração das cirurgias, então 96 mil horas realizadas naquele ano, né? Isso depende diretamente da quantidade de salas daquele cliente, né? A gente verificar esse tempo total aqui, a fase da anestesia que o paciente recebeu anestesia para poder fazer, de fato, aquela cirurgia, o tempo de limpeza, então mostrar que o cliente ele pode, inclusive, subdividir através das fases da cirurgia a visão dele aqui no BI,
né? O tempo médio das cirurgias aqui, ó, 3 horas, a média de cirurgias por dia 1,27, e ele poder ter essa visão aqui nos filtros, né, de ano, mês, empresa, o que ele precisar, tá? Eu falo empresa, gente, porque muitos dos hospitais são grupos, né? Então eles têm 1, 2, 10 empresas e eles também podem ver isso por empresa, tá? Bom, um outro painel aqui que é bem mais simples, aqui basicamente a gente mostra alguns KPIs, né, para o cliente, do que nós chamamos não, né? Existe a ANAP, né, que é a Agência Nacional dos Hospitais Privados do Brasil. Eles estabeleceram um padrão de KPIs e análise em todo o país e muitos hospitais do Brasil utilizam esse padrão para poder tocar sua gestão, inclusive, né? E eles fazem um benchmark disso todo santo ano, né? Mas a ideia aqui é que o cliente ele veja nos indicadores que tem referência da ANAP os números dele, do seu hospital, né? Aqui na visão do ano, podendo subdividir ao longo dos meses e assim vai, né? Mas a ideia, de fato, é ele ver aqui o número do indicador de referência da ANAP dele, aqui na ferramenta de BI da MV. Esses indicadores, gente, são muito utilizados. Inclusive, os grupos dos indicadores são os mesmos que tem lá na ANAP. Então, isso chama muita atenção do hospital, exatamente por termos esses indicadores mapeados aqui na plataforma, né? Indicadores da gestão operacional assistencial. Então, estão todos aqui, podendo subdividir, né, por ano, por mês, por dia, pelo que o cliente quiser, né? Mas o importante é ele ter a visão, de fato, que os indicadores estão aqui, né? Estão aqui nesse aplicativo, né, nesse dashboard, mas que cada um desses indicadores eles podem usar para poder montar seus próprios dashboards, né? Temos outros aqui com relação à ANAP, protocolos institucionais, indicadores muito utilizados também. A MV, gente, faz a entrega de dashboards, de aplicativos, com as visões assim mais padrão, né? Mais genéricas e que basicamente atende todos os clientes. Mas o maior ganho que o nosso cliente tem com a ferramenta é exatamente o mapeamento do conector, né? Aqui mais indicadores com relação a protocolos institucionais, né, que ele vai ver aqui quebrado por ano, por mês, etc., né? Indicadores da qualidade e segurança assistencial, e assim vai, tá? Outro muito visado, né, esse aqui do perfil clínico e epidemiológico, por saídas hospitalares. Então, muitas pessoas de qualidade pedem esses indicadores, principalmente com as possibilidades que o Clique, por exemplo, dá, de poder desdobrar cada um desses números, desses indicadores, através das mais variadas dimensões de análise que o cliente pode ter aqui, né? Então, as saídas aqui, ó, por CID, por especialidade, ele poder quebrar isso por mais itens, por convênio, etc. Tudo que o conector pode oferecer para ele, né, ele dá aqui na ferramenta, ok? Eu vou abrir aqui um outro que nós temos aqui referente a faturamento. Deixa eu abrir aqui, tá, gente? Vocês podem ir colocando aí perguntas, tá? A gente vai respondendo aí, vai ficar uns 10, 15 minutos respondendo perguntas. E vocês podem colocá-las aí, que ao final aí da apresentação da Flávia, a gente faz as respostas aí, tá? Quando ele abre aqui essa visão de faturamento, novamente a parceria com a Tocato e a MV, né, ela se dá para a criação do nosso conector, para que a gente possa oferecer para o cliente. A gente vai ajudar vocês no agendamento, a gente vem enviando e-mails diários aí para vários clientes para poder abrir portas para vocês, canais, né, fazerem o trabalho. E a ideia é que vocês possam fazer a apresentação dessas visões que a gente vai compartilhar com vocês no cliente, tá? Então, isso chama muita atenção, principalmente em saber que isso pode ser feito com os próprios dados do cliente, né? Então, isso tem sido matador aí no fechamento de BI com as instituições.
Tá? Bom, nessa visão aqui de faturamento, gente, a gente faz primeiro aqui uma análise das contas faturadas. Isso ao longo dos anos, ao longo dos meses, a gente pode olhar por tipo de atendimento, né? Ver que o tipo de atendimento urgência, ele nos deu uma boa rentabilidade ou não, isso depende da análise do hospital, né? Mas a gente poder ter essa possibilidade fácil de poder fazer os filtros aqui, enxergar isso ao longo do tempo, ver isso, o quanto que eles faturaram, né? Por convênio, por CID, por empresa, isso aqui é muito bacana, né? Ver todas as empresas daquele grupo e quanto cada uma delas fatura, ver também isso por setor. Isso é uma visão que, inclusive, nós estamos utilizando na parte da consultoria, ver quais são os setores que mais faturam no hospital, né? A gente já fez reuniões em hospitais em que a gente foi tentar melhorar o processo deles na parte de consultoria, e o hospital, a gente pediu uma reunião com o hospital, quando a gente chegou nele, tinha lá os gestores do faturamento, os gestores do financeiro, mas não tinha os gestores, por exemplo, do centro cirúrgico, né, que é um setor que pode aparecer aqui que tem um dos maiores faturamentos dentro do hospital. Né? Puta, cadê o gestor do centro cirúrgico? Cadê o gestor da assistência? Né? A fonte de receita, de faturamento dos hospitais estão nesses setores. Então, estrategicamente, eles têm que participar de reuniões estratégicas, né, principalmente para definir, para a definição dos melhores processos. Né, eles que conhecem do dia a dia. Então, nessa visão aqui de faturamento, a gente já pode extrair essas informações aqui ao longo do tempo, por várias dimensões que a gente tem aqui para análise do cliente. Né? Ver aqui por procedimento, quais são os procedimentos que mais têm faturamento na instituição. Né? É um atendimento de médico, ou seja, consultas, é uma tomografia. Né? Qual a estratégia para que eu possa aumentar ou ter um controle mais médio da execução de tomografias no meu hospital? Né? De ultrassonografia, a mesma coisa. Então, tudo isso ajuda na análise. Né? Vou tirar esse filtro aqui, vou entrar em outro painel. Uma visão aqui da posição atual das contas. Então, a gente consegue ver aqui vários KPIs, né? Claro que no geral, mas ele pode filtrar no mês, que ele quer visualizar aquela informação por convênio, por várias dimensões de análise aqui, né? Mas ele saber que contas com alta não fechada aqui, ó, o valor é esse, né? Naquele ano, naquele mês que ele está analisando, né? Conta fechada sem remessa enviada, com remessa, e assim vai. Né? O hospital tem essa visão aqui também. Deixa eu ver esse outro aqui, situação das contas. Então, a gente sempre coloca vários KPIs aqui para análise do cliente, né? Quantidade de contas existente, quanto que dessa quantidade, o valor que foi produzido, que foi faturado de fato, né? Enviado para o convênio ou de fato para o paciente pagar, se foi um atendimento particular, a quantidade de contas que foram fechadas, valor fechado, enfim, todos esses indicadores, gente, apenas ler ele para o cliente, mostrando os valores, filtrando isso por tempo, por mês, etc., o cliente já fica, de fato, bem animado em ver que ele tem essa possibilidade. Tá?
Sócrates, tá me ouvindo? Sócrates, você consegue me dizer se você está ouvindo? É a última coisa que eu preciso. O internacional demora mais um pouco. Mas agora pode entrar bem para você solicitar, é só porque o orientamento é por eles. Mas você não vai pedir nada, não. Você já vai chegar lá. Não, então é isso que eu vou pedir. Eu vou pedir $200 só para projeto. Aí você tem que devolver para você lá. Boa tarde, pessoal. Eu acho que deu algum problema aí na máquina de Sócrates, né? E realmente aqui parou de exibir para mim o que ele estava falando. Então eu vou continuar conforme a gente tinha combinado. Como ele já tinha me apresentado, meu nome é Flávia. Eu faço parte da equipe de sistemas estratégicos da MV. E o objetivo agora é eu mostrar para vocês, falar um pouco da nossa arquitetura, do nosso projeto de BI, certo? Eu vou fazer uma linhazinha do tempo aqui. A gente iniciou com um projeto de BI em 2014. Não sei se vocês, com uma ferramenta, né, concorrente, e nessa época a gente definiu como ferramenta de ETL o Kettle, o PDI, né, da Pentaho, que é uma ferramenta open source de mercado, e por a ferramenta de BI não ter essa parte de ETL, a gente foi concebido assim o nosso projeto. E em 2016, a gente teve, né, a oportunidade de fazer essa parceria junto à Tocato, MV Tocato. Então, como a gente quis aproveitar todo o conhecimento que a gente tinha do projeto anterior, a gente reutilizou toda essa parte de ETL. Então, hoje, quando a gente vai fazer uma instalação, uma implantação num cliente, hoje a nossa ferramenta de ETL é o Kettle, o nosso Data Warehouse é o banco de dados Postgres, né? O do MV é o Oracle, e a gente utiliza o Kettle para fazer, né, para fazer toda essa transformação e inserir num banco de dados Postgres. E aí, a partir do Postgres, a gente já visualiza no Click. E o Click, o nosso projeto, a gente utiliza a mesma metodologia definida pela Tocato. Veio um consultor para cá, treinou a nossa equipe e a gente utilizou essa mesma metodologia. Vou até deletar aqui. Essa mesma metodologia, onde a gente segue aqueles 6 passos, né, de extração, até gerar a parte de visualização. Aqui a gente tem esse desenho aqui, onde eu quero mostrar que a gente hoje, o nosso projeto é feito pelo MVSoul, mas a gente tem a possibilidade, né, de criar e desenvolver qualquer projeto de BI dentro do cliente, seja ele MV ou não.
E aí, aqui também nesse desenho, que é o que a gente até usa, eu não sei se é um white paper, não sei, a gente disponibilizou até para tom do oceano, onde a gente mostra também aqui essa parte do nosso EDW, onde a gente tem uma estagiária, uma área de ODS, onde a gente já cria os KPIs, alguns KPIs, a gente já deixa pré-criado, e a maioria dos KPIs a gente já desenvolve na própria ferramenta, até para a gente não perder essa granularidade. Porque como funciona essa nossa estagiária, né? A gente busca todos os dados da operação e envia via Kettle para essa estagiária. Então, nessa estagiária, a gente consegue ter todos os dados brutos da operação. E quando a gente apresentou esse nosso projeto para o pessoal da Tocato, foi justamente, eles disseram que é justamente a forma como eles trabalham, a metodologia, né? Que é trazer mesmo todas as informações do operacional para o Data Warehouse. Porque antigamente a gente fazia algumas agregações, então isso acabava atrapalhando em relação ao grão, né? A gente não conseguia ter no menor grão a informação. E qualquer que fosse implementação, nova implementação, tinha que fazer toda uma reestruturação. E isso a gente não tem mais. Em relação à nossa arquitetura, é essa. Ela é muito simples, a gente utiliza essa ferramenta que eu disse que é o Kettle, o nosso banco de dados é o Postgres. O nosso projeto, ele engloba toda essa parte, né, de extração. A gente também já tem uns dashboards que Sócrates estava apresentando, que são os dashboards padrão de implantação, que faz parte do projeto do cliente. A gente já disponibiliza esses dashboards padrão, que a gente até seleciona alguns para fazer apresentações comerciais. E também a gente faz essa parte de construção de conteúdo de acordo com o que o cliente definir. Além do que a gente já disponibiliza como padrão. Uma dúvida também bem recorrente, que eu vejo assim, que os canais me procuram muito, é em relação a como é feita essa estruturação assim do projeto, né? Como vai funcionar a MV e como vai funcionar a parte dos canais. Então, aqui a gente tem um cronograma, né, onde a gente define alguns passos, a parte de instalação, configuração e treinamento. Então, toda a parte de instalação de carga é feita pela nossa equipe, né, pela equipe da MV. A gente faz a configuração dos dashboards também, que são esses 6 passos, né, até a visualização do dashboard. E a parte de treinamento, aí Sócrates e Kelly podem até me ajudar nessa parte, mas até essa venda que Sócrates falou até desse cliente, a MV fez a parte do treinamento, né, do conceito de ADW e do Kettle, e toda a parte de arquitetura, análises visuais e administração, a parte do clique, foi feito pelo canal. Então, hoje, o nosso projeto, o que eu tenho assim, né, para falar para vocês, para mostrar para vocês, é isso, tanto a parte da arquitetura quanto a parte do cronograma. Eu vou pedir para a Kelly passar para vocês o meu Skype, meu WhatsApp e meu e-mail também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer apresentação que tiver agendada, a Kelly, isso já é default, né? A Kelly já compartilha comigo, né? Para a gente poder agendar com a equipe para fazer a carga. Isso que Sócrates falou também é perceptível, assim, antes, quando a gente fazia as apresentações sem os dados do cliente, era muito abstrato, assim, eles não viam a realidade, não conseguiam enxergar a realidade deles, então o interesse era bem menor. Quando a gente começou a fazer a apresentação com o próprio dado do cliente, aí graças a Deus, a gente decolou. Então, eu acho que
a gente tem que insistir sim para o cliente para a gente apresentar com os dados dele. Aí tem os requisitos mínimos, né, de infra que a gente pede para poder instalar o Kettle e fazer essa carga, né, com o menor tempo possível. Isso também a gente passa para vocês. E é isso, qualquer apoio que vocês precisarem, tudo que vocês precisarem, podem contar com a gente. Kelly, eu não escuto ninguém, não estou ouvindo ninguém. Você fecha aí com todo mundo. Como que a gente vai fazer agora? Passa a bola para você. Oi, gente, é o Sócrates. Estou aqui pelo meu celular, tá? O computador travou ali, não sei o que acontece, eu entro naquele dashboard ali da parte de faturamento e o computador vai para o além, né? Então, depois eu vou pedir para o time técnico dar uma olhada. Mas, enfim, eu já estava terminando a apresentação. Mais ou menos aquilo ali, a gente mostrar os nossos dashes e os indicadores que tem, isso que chama a atenção, né, que está pronto e a possibilidade do cliente ele poder criar suas próprias visões, né? Agradeço aí a Flávia pela apresentação. É importante que todos vocês conheçam, porque os canais sempre tiram dúvidas conosco de nossa estrutura. Eu vou aí responder algumas perguntas que já tem. Deixa eu só olhar aqui as perguntas. Só um minutinho. Ok, vamos lá. Tem algumas perguntas aí. A primeira é do Luiz Cláudio. Essa apresentação está gravada? Sim, foi tudo gravado e a gente vai disponibilizar um link para vocês depois. Tá, Luiz Cláudio? Obrigado aí pela participação. O próprio Luiz Cláudio pergunta: os indicadores da ANAP têm valores de referência, sendo possíveis comparar com os indicadores do hospital? Então, a ideia aqui é demonstrar os indicadores de referência da ANAP, porém com o dado do cliente. Então, pela ferramenta não vai ser possível acessar a base de dados da ANAP para poder fazer benchmarking com outros não. Tá? Então, é só referência da ANAP para que o cliente ele tenha um indicador com o dado dele. Tá? Sócrates? Oi? Em relação a essa pergunta, eu posso só fazer uma colocação? Vocês estão me ouvindo? Pode sim. Tá. Uma coisa que a gente pensa no futuro, né, no nosso roadmap, é pegar o valor do benchmark da ANAP, que ela disponibiliza naquele documento dela anual, como que chama aquele documento dela anual mesmo? Observatório. No observatório. E ter esse valor de referência, assim, nos nossos dashboards. Porque aí ele vai ter um benchmark externo. Então, eu penso assim, a gente pode sim pegar esses valores, até porque a gente já tem até eles na nuvem, e trazer para os nossos dashboards. Perfeito. Então, se está no nosso roadmap, melhor ainda. Bom, uma outra pergunta, obrigado, Flávia. Uma outra pergunta aqui é da Sônia. Ela pergunta se esses conectores estão disponíveis apenas na versão Soul. Não, Sônia, a gente também tem na versão do MV2000, tá? Que ainda é a maioria dos clientes MV. Então a gente não poderia deixar de criar os nossos conectores para essa turma, tá? A gente não perder esse mercado. A Karen, ela pergunta: acredito que tenha caído conexão. Tá. A Sônia, vocês podem disponibilizar esse material na estrutura para a gente? Sim, a gente pode disponibilizar, tá? Então, quando a gente mandar o vídeo lá para o Tom, mandar para vocês, a gente pede a apresentação da Flávia também para ser enviado, tá? A Sônia também pergunta: já tem algum cliente usando esses conectores? O primeiro cliente que a gente vendeu, e foi recente, é o Mater Dei, em Minas Gerais. É um dos maiores hospitais do Brasil, tá? Então, a implantação lá foi muito bacana, né? A nossa consultora foi lá, o pessoal da DIT está trabalhando ainda lá. Foi muito bacana, eles gostaram muito do produto, das possibilidades que existem do nosso conector, principalmente com a plataforma do Click, as possibilidades que podem ser feitas, então foi muito bacana, tá? Foi a primeira venda que a gente fez, a gente espera poder fazer várias outras, tá?
Uma outra pergunta aqui da Sônia: o quanto o cliente pode alterar alguma coisa? Pode melhorar os dashboards, mas da estrutura de metadados consegue mudar? Enfim, a priori não. A gente basicamente fez um trabalho para trazer basicamente tudo que tem no MV para ele não precisar fazer esse tipo de trabalho. Mas com a nossa implantação ele vê mais ou menos a estrutura que foi feita, né, no projeto. E se o cliente se dedicar, ele tiver um analista de BI lá, ele pode fazer a mesma estrutura para poder trazer dados de um sistema do RH deles, por exemplo, né? Ou mesmo através de um serviço de vocês, né, canais. Então, isso também pode ser feito, tá? Uma outra pergunta aqui, deixa eu ver. O Luiz Cláudio: teremos acesso às informações do cliente antes da apresentação para que possamos nos preparar? Olha, Luiz, isso é uma pergunta difícil de responder, porque os clientes eles tratam os dados dele com muito carinho, né? Vocês sabem disso que trabalham com BI. Então, praticamente todos eles pedem para que tudo seja feito na estrutura deles. Eu não sei se a gente vai conseguir dar acesso para vocês antes. Mas é uma coisa que pode ser conversada até mesmo com o cliente, tá? Tudo vai depender dele, porque o dado pertence a ele, né? Então, assim, eu não vou te responder nem que sim, nem que não, porque isso vai ser aí casos pontuais que a gente vai tratar diretamente com o cliente, tá? Bom, eu não estou vendo mais perguntas aqui, gente. Se vocês quiserem colocar uma outra, eu já vou finalizando, então, a nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção de vocês aí, os canais aí da Tocato. A Kelly, ela está dizendo aqui que quer fazer uma colocação, tá? Então, só um minuto que a gente vai habilitar o microfone dela. Pessoal, o Tom falou que ficou mudo aí na fala da Kelly. Vocês ouviram ela falar, não? Não, Sócrates, eu não consegui ouvir também o que Kelly falou. Cara, que estranho. Mas enfim, gente, basicamente ela falou, ela se apresentou, né, como a gerente comercial de produtos, e falou que está disponível aí para poder fazer a atuação junto com vocês nos convites, junto com a Amanda, como eu tinha falado no início. A ideia é que vocês apresentem isso aí. Esse é um vídeo que vai ser disponibilizado. Eu vou também, ao longo do tempo, né, criando historinhas para serem contadas com os dashboards. E também vou criando outros vídeos para poder compartilhar com vocês, e vocês possam fazer esse tipo de apresentação também, tá?
Bom, gente, desde já eu peço desculpas aí pelo ocorrido, né, da minha máquina ter travado. A gente sabe que problemas técnicos acontecem, principalmente com minha máquina, né? Mas enfim, espero que vocês compreendam. Esse vídeo vai ser disponibilizado. Novamente, agradeço toda a atenção de vocês e até a próxima, né? Até o próximo encontro aí entre a MV e a Tocato. Grande abraço para vocês e até a próxima.